Eu preciso alinhar aquilo que eu desejo com aquilo que Deus quer. Será que, se Deus me tornar rico hoje, o que eu vou fazer? Será que eu vou ser uma coluna na casa de Deus? Ou vou comprar uma casa na Praia Grande, vou curtir lá a praia, e não vou querer nem saber de final de semana estar na igreja? Será que os seus motivos são os mesmos motivos que Deus quer para a sua vida? Aonde está o nosso coração? Aonde nós estamos colocando o nosso coração? E nós precisamos entender que nós não precisamos fazer voto de maluco, voto inconsequente, porque quando nós fazemos um voto maluco, Deus só olha e fala: não acredito que você está falando isso, não precisa disso, não precisa. Mas o povo perece por falta de conhecimento, é o que diz Oséias. E quando ela alinhou, ela conseguiu aquilo que ela desejava, e ela glorificou a Deus, e Samuel foi um grande homem na presença de Deus, e fez história. E Deus quer que cada um de nós possamos fazer história, seja onde nós estivermos. É uma história para glorificar Deus, para que Deus seja exaltado nas nossas vidas, e não para ser um ponto de referência de vergonha. Mas tem algumas pessoas que têm maldição hereditária, outros têm maldição financeira, que precisam ser avaliadas, outras precisam de palavras proféticas, outros precisam de arrependimento e perdão. Pessoas que precisam equalizar até as pessoas das suas vidas, porque muitas das vezes Deus não quer mais você andando com aquelas pessoas, ou o tempo daquelas pessoas já acabou, mas muitas das vezes nós nos aprisionamos em coisas que Deus não quer mais, e aí não consegue viver o novo de Deus, aquilo que Deus tem para nós. E aí você pergunta para mim: pastor, mas como é que eu vou saber se essa pessoa é realmente aquilo que Deus quer que ande do meu lado? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Se essa pessoa tiver essas qualificações, é uma pessoa de Deus para estar do seu lado. Mas se ela estiver fora disso, se ela não tiver mansidão, temperança, bondade, fé, não adianta, porque ela vai te trazer problema. Ela vai te trazer problema. E aí, como é que você vai fazer depois que colocou essa pessoa na sua vida? Trazer vergonha para você? Você é uma pessoa que tem mansidão, o amor de Deus, os frutos do Espírito. Você é uma pessoa que não tem problema em servir ao Senhor, ter os mandamentos do Senhor na sua vida. Mas essa pessoa sempre manifesta aquilo que é decaído, aquilo que é do inimigo. Enquanto você manifesta a glória de Deus, aonde você está, você manifesta o reino de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. As pessoas veem a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida. Então não abre mão desses 365 dias com Deus. Que aquilo que Deus colocar em suas mãos, que seja coluna, que você não viva o medo, a angústia de estar junto com Deus. Porque quando o povo de Israel, Moisés levou aquele povo para que Deus ia aparecer diante deles, aquele povo tremeu de medo, falou: Moisés, nós não queremos, nós temos medo, vai você, e tudo que o povo queria, mandava Moisés. Mas hoje nós temos o Espírito Santo para ter comunhão conosco. Você permitiu o Espírito Santo, eu não tenho medo de você. Já pensou? Se coloca no lugar de filho, de pai, e o seu filho ter medo de você. Toda vez que você chegar em casa, ele se esconde. Toda vez que você fizer alguma coisa, ele tem medo de você. Ou é maravilhoso quando você chega em casa, o seu filho se sente bem com você. Deus deseja que nós possamos honrar ele e não tratá-lo como comum, com religiosidade. Deus não quer isso, não deseja isso nas nossas vidas. E é muito interessante, porque quantas das vezes nós oramos com palavras erradas, e ficamos perguntando a Deus: Deus, o Senhor, será que eu posso fazer isso? O Senhor me dá isso, o Senhor me dá aquilo. E quantas das vezes Deus já nos deu, e nós não tomamos posse daquilo que Deus já nos deu. Imagine seu filho dentro de casa falar para você: pai, posso mexer na geladeira? Pai, posso ir no banheiro? E aí você fala: pelo amor de Deus, senta aqui, olha só, você pode pegar as coisas na geladeira, você pode ir no banheiro, você pode beber água,
Você pode fazer as coisas. E quantas das vezes nós não entendemos que nós temos a palavra em nossos lábios para profetizar. Muitas das vezes, pessoas chegam perto da gente e falam que está com dificuldade. E nós falamos, esse mundo é mau, esse mundo é mau. E aí, não resolve. E é o nosso irmão, e nós precisamos profetizar na vida dele. Profetiza na vida dele, olha, Deus vai abrir portas abertas, eu creio que Deus vai abrir portas abertas na sua vida, dê palavra de ânimo, dê palavra de alegria, porque ele vai viver a essência de Deus, vai viver o poder de Deus, e nós temos a palavra de Deus em nossos lábios, para falar isso para o nosso irmão. Mas quando você abraça a ideia, de quando ele diz, a coisa está tão difícil, realmente está difícil, ele vai ficar do mesmo jeito. Mas quando você tiver a liberdade de profetizar para ele, você vai viver coisas novas, você vai viver coisas do reino. Você não precisa estar marchando, pulando no Espírito, não. A nossa palavra tem poder, a nossa palavra tem poder, e nós precisamos colocar isso em prática, e dizer para o nosso irmão, olha, você vai viver coisas grandes, você vai viver coisas maravilhosas, porque se você tiver um filho, tem um filho, e o seu filho chegar para você e falar assim, nossa, o Marcos falou que eu vou viver coisas maravilhosas, igual o David gosta de jogar futebol, o pastor Marcos falou que vou jogar em grandes clubes, o Cleber vai ficar feliz. Por quê? Porque falou coisas boas para ele. Isso é motivação, isso é alegria. Agora, se alguém chega e fala, você não nada, vai entristecer o coração de todo mundo. Então, Deus nos deu a palavra profética, nos deu a palavra para dizer ao nosso irmão aquilo que nós precisamos viver. Não tenha vergonha de dizer ao seu irmão, olha, você vai viver grandes coisas, você vai viver coisas maravilhosas, você vai viver coisas excelentes, você vai viver o poder de Deus, o Espírito Santo vai te guiar por coisas maravilhosas, porque a palavra diz isso, coisas excelentes, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, vamos estar fazendo uma oração. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a falar com o Senhor. Fala com Ele, ore a Ele e diga para Ele, Espírito Santo, você me dá os motivos excelentes aqui nesse lugar. Converse com o Espírito Santo nesse momento para que Ele comece a agir no seu coração, na sua mente, na sua vida, avalie a sua vida, o seu cotidiano. E diga para o Espírito Santo, eu não tenho medo, Espírito Santo, eu quero viver o teu poder, eu quero viver a tua majestade, eu quero viver a tua excelência. Espírito Santo, eu me abro diante de ti, tira todo o medo, toda a covardia, eu estou preparado para viver coisas excelentes. Diga para o Espírito Santo, eu estou preparado para viver coisas excelentes contigo, Espírito Santo. Eu não quero ser motivo de vergonha, eu não quero andar mais encurvado, como aquela mulher andava encurvada. Diga para o Espírito Santo,